Deus maravilhoso e santo, que o Senhor tire do coração deles, ó Deus, tudo aquilo que te desagrada, Pai. E Deus amado, coloca no coração dele o teu Espírito Santo, ó Deus, na vida de cada um deles, ó Deus, para que eles venham te obedecer, ó Deus, ter um coração disposto a te obedecer, a fazer a tua vontade, tão somente a tua vontade, Pai. Gera neles, Senhor, não só neles, Senhor, mas em nós, o desejo de estar na tua presença cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. E hoje a história que nós vamos aprender está no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Fala sobre um menino que ouviu a voz do Senhor. Hoje nós também vamos aprender como nós ouvimos a voz de Deus. Ana, o nome da mãe desse menino era Ana. Ana era uma mulher estéril, que ela não podia ter filhos. Estéril, não pode ter, e Ana não podia ter filho. Ela orou ao Senhor, pedindo ao Senhor esse um filho para ela, ela ia entregá-lo ao Senhor, e ele ia servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Como era o nome dessa mulher que orou ao Senhor? Ana. E ela orou pedindo o quê? Pedindo um filho, né? E ela prometeu ao Senhor o quê? Disse ao Senhor que ele ia servir ao Senhor todos os dias da vida dele. E Deus respondeu à oração de Ana. Ele deu a ela o filho que ela queria. E o nome desse menino é Samuel. Quando ele nasceu, que foi desmamado, parou de mamar, ela levou ele para o templo. E lá ele ficou sob os cuidados do sacerdote Eli. E o sacerdote Eli ensinava a palavra do Senhor para ele. Contava as coisas de Deus, falava de Deus para ele, ensinando a palavra do Senhor. E ele cresceu sendo obediente ao Senhor e ouvindo a voz do Senhor. Como era o nome desse menino? Samuel. Como era o nome da mãe dele? Ana. E como era o nome do sacerdote que cuidou dele no templo? Eli, o sacerdote Eli. Eli, o sacerdote Eli. Ensinava a palavra do Senhor para ele. E um dia aconteceu algo muito incrível com ele. Ele estava em seu quarto. Quando ele estava no seu quarto, ouviu uma voz chamar por o nome dele, dizendo: Samuel. Ele olhou assim, não viu ninguém. Então ele pensou: de onde é essa voz? Eu acho que é o sacerdote que está me chamando. Como era o nome do sacerdote? Eli. E o nome da mãe dele? Ana. E como era o nome desse menino? Samuel. Então ele foi até o sacerdote Eli perguntar porque o sacerdote estava chamando ele. E o sacerdote estava chamando ele? Não. O sacerdote falou para ele que não tinha chamado ele. Mandou ele voltar para o quarto e deitar novamente. Mas quando ele estava no quarto, ouviu de novo. Como era o nome que a voz chamava? Samuel. Então ele voltou lá de novo. Mas o sacerdote estava chamando ele? Não. Então o sacerdote entendeu que era o Senhor falando com ele. E disse para ele que quando ele ouvisse a voz chamando o nome dele, como era o nome dele? Samuel. Ele respondesse assim, dizendo: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então ele voltou. Isso aconteceu 3 vezes. Quantas vezes isso aconteceu? 3. Ele voltou e quando chegou no seu quarto, ouviu mais uma vez. Como era o nome da voz? Como era o nome que a voz chamava? Samuel. Então ele respondeu como sacerdote. Como era o nome do sacerdote? Ele tinha falado para ele responder. Ele disse: Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então o Senhor mandou ele falar uma coisa com o sacerdote Eli, entregar uma mensagem para o sacerdote Eli a respeito dos filhos dele, que os filhos do sacerdote estavam muito desobedientes. E ele entregou a mensagem para o sacerdote, e desde aquele dia o Senhor continuou falando com ele. E ele cresceu ouvindo a voz do Senhor e sendo obediente ao Senhor. E tudo que o Senhor falava com ele acontecia. E ele se tornou um grande profeta de Israel. Vocês sabem o que é profeta? Quem sabe o que é profeta?
Profeta é aquela pessoa que recebe a mensagem de Deus e entrega ao povo. E ele se tornou um grande profeta de onde? De Israel. E como era o nome desse grande profeta? Samuel. E sabe, Deus falou com Samuel ainda quando ele era muito pequeno, não foi? E Deus também pode falar com qualquer pessoa, independente da idade. Pode falar com uma criança pequenininha, pode falar com um pré-adolescente, um adolescente e até mesmo um adulto. Agora, para a gente ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, né? Para ouvir a voz do Senhor, porque Deus fala através da palavra dele. Quando a gente chega aqui na igreja, que a irmã ou o irmão vai ler a palavra do Senhor, quando está lendo, é Deus falando com a gente através da palavra dele. Mas se a gente estiver conversando, com brincadeira com o nosso coleguinha, nós vamos estar com o ouvido tapados e não vamos estar ouvindo a voz do Senhor, né? Não vamos entender o que o Senhor está falando com a gente através da palavra dele, né? Nós temos que estar com os ouvidos abertos, atentos para ouvir a voz do Senhor, para saber qual é a vontade do Senhor para nossa vida. Porque Deus, Ele nos deu algumas regras, e essas regras que Ele nos deu foi para o nosso bem, e nós temos que obedecê-la. Porque quando nós obedecemos, Ele se agrada de nós. E além disso, quando nós obedecemos o Senhor, quando Ele vier buscar o seu povo escolhido, que somos nós, Ele irá nos levar para morar eternamente com Ele. Mas Ele só vai nos levar se a gente for obediente. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E se a gente for desobediente, se Deus falar através da palavra dele para a gente não mentir, não desobedecer, honrar pai e mãe, e a gente não fizer como o Senhor manda através da palavra dele, nós estamos sendo obedientes, estamos pecando e se afastando cada vez mais do Senhor. E quando Ele vier nos buscar, se a gente estiver bem longe dEle, Ele não vai nos levar, porque nós somos pecadores. Mas se a gente se afastar do pecado e buscar cada vez mais obedecer ao Senhor, quando Ele vier nos buscar, Ele vai nos levar para morar eternamente com Ele. E esse foi o plano da salvação. Jesus veio, morreu por nós, para que a gente, através da sua morte na cruz, se aproximasse de Deus novamente. E se a gente obedecer, Ele disse que ia para o céu, ia preparar uma morada bem linda para a gente e vinha nos buscar para morar eternamente com Ele. Mas nós temos que crescer obediente como Samuel, fazendo as coisas que agradam ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo os mandamentos do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos o irmão ler a mensagem de Deus para falar com a gente através da palavra do Senhor. Quando o irmão está lendo a mensagem, Deus está falando com a gente através da sua palavra. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Samuel, ele também era desde criança ele orava, ele falava com o Senhor e ouvia a voz do Senhor e obedecia os mandamentos do Senhor. E nós temos que crescer obedientes como Samuel foi. Amém? Vamos para as perguntas? Quem vai participar? A primeira vai ser Maria. Vai ser muito fácil essa pergunta. Como foi? Como era o nome da mãe de Samuel? Como era o nome do sacerdote que cuidou de Samuel? Quantas vezes Samuel ouviu chamar o nome dele? Deixa eu ver. Eu dizia uns 5, se fosse eu. Eu já sabia que O que foi que Samuel fez quando ouviu chamar o nome dele pela primeira vez? Essa aí já foi. Não, mas se tu errar. Você sabe não. Vou sentar na cadeira. Sabe não. Sabe não, Lari? Aceitar. Diana, Agora tem que aceitar. que foi que Ana fez quando Samuel nasceu e foi desmamado? Ela colocou com ele pra palavra do Senhor. E ela fez o que mais?
Eita, os prêmios errados, não sei. Não me lembro. Agora, se lembra. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Eu esqueci. Tu falaste o quê? Ela tinha levado Samuel pra ficar com ele no templo. Tá certo. Mas eu entendi que ele tinha dito que ela colocou ele para ouvir a palavra do Senhor. Pra aprender, falei aprender, não foi acontecer. Mas a segunda valeu. A minha. Como era o nome do menino que ouviu a voz de Deus? Agora aí, se errar, pergunta pra eu, essa ou ela? Muito bem, Agora Bia. fica difícil pra eu, que eu queria dizer. O que foi que o sacerdote Eli disse para Samuel falar quando ele ouvisse a voz novamente? Eita. Sério? Sim, o que mais? O que mais? Senhor. Por que vocês estão rindo? Quem é que sabe? Eu sei. Eu sei. Fale. Ele disse pra Samuel dizer, eis-me aqui, Senhor. E que Fala. mais? Sabe o que eu sei? Fala que o teu servo